Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, direto de Brasília, levando até você o principal fato do dia que acontece na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, vamos tratar hoje de uma fogueira, ou melhor, de uma frigideira, de um óleo que se aquece na capital federal. Mas antes de contar isso a vocês, lembramos, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e também nos siga nas redes sociais. Vá ao nosso site, conheça os conteúdos que fazemos especialmente para você. Lembrando, estamos com uma série especial, Eleições 2020. Vá lá e confira. Mas vamos voltar então à pauta do dia, porque a política é dinâmica, meus amigos. E Brasília é efervescente. Até fora da capital, o presidente causa impactos que mexem em todos os alicerces do poder. Afinal de contas, o que estava previsto parece que já mudou. Quem vai contar isso para a gente agora é Rodolfo Lago. Contigo, Rodolfo. Pois é, Alexandre, Estevão, nossos amigos aí que prestigiam sempre a gente. O presidente resolveu hoje, lá em Minas, em Ipatinga, onde ele estava, na Uzi Minas, ele disse que, enfim, o Renda Brasil que ele queria anunciar o grande programa social aí que substituiria o Bolsa Família, a conversa está suspensa até segunda ordem. Então, não vai anunciar programa social por enquanto nenhum, porque ele não consegue simplesmente fechar a conta do que ele quer fazer. O presidente queria aumentar. Vocês vejam só, né? O Bolsa Família, né, que é um programa que alavancou, né, o tempo que o PT ficou no poder, o partido que mais tempo ficou no poder na história da democracia brasileira, alavancado pelo Bolsa Família. O Bolsa Família tem um benefício médio de R$ 190. O ministro Paulo Guedes estava dando ao presidente as condições de aumentar esse benefício médio para algo em torno de R$ 250. O presidente não gostou do valor, quis aumentar para R$ 300, aumentar ainda mais o benefício médio. O ministro Paulo Guedes disse, olha, para aumentar para R$ 300, eu preciso cortar algumas coisas. E aí o presidente hoje de manhã lá em Minas disse o seguinte, ó, não vou cortar nada, entendeu? Não tiro nada, eu só quero botar, não tiro nada, se é assim, então não vou mexer nada, não vou fazer nada. E então, agora não sei se teremos, em que momento, se não teremos o Renda Brasil, porque o presidente disse que ele não vai aceitar tirar de ninguém, ele falou que ele não vai tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Bom, mas enfim, se ele não vai tirar nada, então continua valendo os R$ 190 do Bolsa Família. Então, sinceramente, eu não sei, eu não entendi muito bem o rompante do presidente, não. Vamos ver se a gente consegue explicar daqui até o fim do podcast. Vamos tentar. Estevão Damásio, nós estamos no chamado quadradinho de Goiás, né? Afinal de contas, Goiás é a terra do sertanejo. E está me lembrando o grande sucesso dessa música, desse tipo de música, que é entre tapas e beijos. Parece que é assim que vive o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque numa semana há afagos, no outro há tapas. E no final das contas, o Guedes está tentando se manter. Agora, a gente conhece política, Estevão sabe, a frigideira voltou para o fogo e começou a ferver o caldo. Será que Paulo Guedes vai aguentar mais essa fritura, Estevão Damásio? Eu acho que ficou muito mal para o ministro Paulo Guedes, né? Porque no frigir dos ovos, para o público externo, o que ficou parecendo que o ministro Paulo Guedes é o grande insensível da história e que o presidente Jair Bolsonaro fez tudo o que estava ao alcance dele para dar um reajuste maior para a população de baixa renda, né? Ele saiu como um herói da história, pelo menos até aqui, levantou a bandeira dos R$ 300 e jogou sobre os ombros do ministro Paulo Guedes, não da equipe econômica. A equipe econômica é representada por Paulo Guedes. Jogou toda a responsabilidade sobre os ombros do ministro Paulo Guedes, os caminhos apresentados, as contrapartidas apresentadas para chegar ao valor dos R$ 300. Então, o público ficou o seguinte,
olha, eu queria dar os R$ 300, mas não queria prejudicar ninguém. Só que isso, meus amigos, não é possível. Paulo Guedes está no papel dele. Paulo Guedes é o guardião do tesouro, das contas públicas. Ele deve ser racional, sim, porque ele tem os números à frente dele, ele vai ser cobrado por isso. Ele tem metas fiscais. O governo tem metas sociais. O Paulo Guedes, tudo bem, está num governo que deve ter prioritariamente metas sociais, mas na cabeça dele que veio do mercado, Paulo Guedes tem números em mente e tem metas fiscais, sobretudo. Então, é uma situação muito difícil. Paulo Guedes foi exposto desnecessariamente, na minha visão. Os R$ 250 inicialmente propostos já era um ganho muito bom para a população de baixa renda, iria passar de 190 para R$ 250, R$ 60 é pouquíssimo para uma família, claro que é, na economia real é até um deboche, só que para os cofres públicos, cada R$ 60 dado a uma família carente tem um impacto tremendo sobre as contas públicas. Então, não é factível você aumentar mais de R$ 100 de uma vez sem ter uma contrapartida. Não existe mágica. E o presidente Jair Bolsonaro, no embalo do populismo, queria fazer mágica. Agora, de novo, colocou o ministro na frigideira. Rodolfo Lago, a gente sabe que essa dificuldade entre equilibrar o fazer política, né, e manter as contas de uma forma correta, sem maiores prejuízos para o Brasil, é o grande desafio de todo presidente. Agora, um outro desafio vai ser no Congresso Nacional, Rodolfo. De lá você também conhece muito como funciona. Porque justamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a prioridade é reforma. Ou seja, as reformas devem ser tocadas a qualquer custo. O artífice principal das reformas, Paulo Guedes. E diante de um cenário que nós estamos apresentando para o nosso seguidor hoje, a gente não sabe nem se Paulo Guedes continua, portanto eu jogo para você, amigo, que sabe tudo de política. Como é que fica esse imbróglio, Rodolfo? Eu acho assim que o grande problema que a gente percebe, né, no governo, e aí isso é que gera essas inseguranças todas, né, é que esse governo não consegue ter uma unidade de discurso, né, e acaba levando essas suas divergências publicamente. E aí isso gera insegurança, né? Aí gera insegurança no outro poder, gera insegurança nas discussões e a coisa vai ficando muito complicada. Então, quer dizer, o artífice das reformas, ele fica assim, desmoralizado como a gente viu. Na verdade, é uma coisa muito simples, todo mundo consegue entender se a gente... Você não pode gastar mais do que você tem, né? Todos nós sabemos disso, que se a gente gastar mais do que a gente tem, isso vai ter consequência depois, né? Então, isso, é básico, entendeu? Assim, ninguém discute que seria ótimo que as pessoas, os brasileiros precisam de um auxílio de R$ 300, que o país é muito desigual, todo mundo sabe disso. Mas o orçamento do governo ele tem um limite. Então, para você dar alguma coisa, você tem que tirar outra, tem que fazer uma conta, é matemática, não tem jeito, né? E aí, quer dizer, o ministro que está à frente dessas coisas, está à frente das reformas, ele acaba passando a ideia de que é alguém desautorizado, né? E você não tem noção de qual a palavra que vale, isso ali no Congresso se torna um negócio muito complicado, porque o governo não consegue, o presidente não consegue sentar com o seu ministro da Economia e chegar a um acordo. Imagina, então, tentar fazer esse acordo com 500 e tantos deputados, 583 deputados, 81 senadores. Você não consegue fechar entre dois, não vai fechar entre 600, né? Então, é muito complicado, vira uma coisa muito difícil de você fechar quando você precisa negociar, né? Política é negociar, política é conversa, né? Bem lembrado, Rodolfo. Estevão, só um Amigos, pouquinho. Vou avisar aqui para o nosso seguidor, porque hoje o assunto é importante, Estevão. A gente está numa pauta
pauta, que é uma pauta de crise. E essa pauta pode ter reflexos muito sérios a partir da próxima semana. Portanto, nós vamos estender um pouco mais, além do costume que nós fazemos, esse podcast, mas é para levar para você a melhor análise e a informação. Está contigo, Estevam? Não, é rapidamente, porque realmente, se você não confia no seu ministro da Economia, se você não dá o respaldo a ele, ele fica muito mais fragilizado perante o Poder Legislativo. Perante o Senado, Paulo Guedes já está com um filme para lá de queimar, está com um filme queimadíssimo. Aí vai o Bolsonaro, uma discussão extremamente séria, como essa discussão que envolve o principal programa social de qualquer governo, que é o novo Bolsa Família, digamos assim, e você joga o seu ministro da Economia no fogo, aí é muito complicado. E sobre essa falta de unidade de discurso, você sabe o que o vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje? Olhem só, se isso não vai dar pano para a manga. Ele defendeu que quem tem condições pague pelo ensino na universidade pública. Ele afirmou que a filha dele, o filho dele, estudaram em universidade federal e que ele, Mourão, poderia ter pago. Ele defendeu que é preciso fazer uma discussão seriamente, sem preconceito. Isso é hora de levantar essa bandeira num momento como não esse. é. Não é hora. Não é hora. É uma discussão que eu acho que tem que ser feita, mas não é nesse momento. Estevam, você disse tudo, na verdade, o Rodolfo alertou para essa questão da unidade. Isso é realmente o que a gente sabe aqui em Brasília, diante de tantos anos que cobrimos a política, uma total desarticulação interna e externa do governo. A coisa estava caminhando muito bem. E é importante que o nosso seguidor entenda esse cenário. O presidente fez um caminho que, ainda que não se aceite quem o apoia, politicamente estava se tornando viável para ele. Com este problema de hoje, dele resolver declarar o que declarou em Minas Gerais, simplesmente ele causa um impacto na Câmara dos Deputados, porque o presidente da casa, Rodrigo Maia, já vai ser contrário ao presidente, vai apoiar o Guedes entra num processo de fritura que mexe no mercado financeiro, que pode afetar, inclusive, a nossa economia a partir de hoje, e ainda tem a questão que você lembrou do Senado, que não está ainda resolvido, por conta da votação da semana passada, inclusive com o líder do governo dizendo hoje, o Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, que ele não aceita retaliações. Ou seja, ele está preocupado como líder do governo de pessoas que estão dentro do Senado e que apoiam serem retalhados pelas decisões que foram tomadas na votação da semana passada. Portanto, para o nosso seguidor entender, o cenário de crise que começa a se instalar hoje em Brasília. Isso é preocupante. Por isso, o nosso podcast hoje se estende um pouco mais. Eu volto agora para Rodolfo Lago fazer seus comentários finais, Rodolfo, e também passar para a aposta do dia, que eu acho que hoje é unanimidade entre nós. Mas está contigo, Rodolfo. Então, você falou aí sobre o ambiente no Senado, né? O Paulo Guedes está convidado a dar explicações lá que podem virar uma convocação. Então, ele provavelmente, na verdade, é convidado, mas é quase pressionado, tem que ir para dar explicações de por que é que na votação em que o Senado tentou derrubar o veto do presidente à possibilidade de dar reajuste aos servidores, né? Ele disse que aquilo era um crime. E aí os senadores estão dizendo o seguinte: pô, tá me chamando de bandido. Então é nesse ambiente que hoje o ministro Paulo Guedes ainda leva a essa tremenda desautorizada do presidente da República, tendo que dar essas explicações. É, de fato, bastante complicado. E aí a gente precisa agora, a aposta não tem outra, né? É ver os desdobramentos disso aí, como é que o mercado vai reagir, como é que as coisas vão ficar dentro do governo, né? A partir desse desanúncio, né, vamos chamar assim, do Renda Brasil aí pelo presidente Jair Bolsonaro. Estevam, ainda tem mais um detalhe, né? Hoje à tarde ainda tinha uma reunião marcada, que eu nem sei se agora vai acontecer, do presidente da República com bolsonaristas para tentar trabalhar amigavelmente o retorno para o PSL. Ou seja, como se não bastasse tudo que você está colocando e também o Rodolfo, ainda tem essa questão partidária não resolvida. Faça seus comentários, Estevam, e também já vai para a sua aposta do dia, que eu já tenho até certeza qual é. A aposta é o seguinte: os impactos sobre o ministro Paulo Guedes desse desabafo de um presidente mimado no estilo, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito algum. É isso.
Ó, essa semana, meus amigos que também estão aqui nos seguindo, seguidores do Imagem e Credibilidade, continue acompanhando, porque é uma semana de crise. A gente conhece Brasília e hoje realmente a luz do alerta foi acesa e a coisa pode se transformar numa grande crise. Vamos ver os bombeiros, a partir de agora, como é que vão agir. De qualquer forma, nós estaremos atentos e levando até você as principais informações da cidade que comanda o país, a capital federal, Brasília. Daqui me despeço, mas antes, lembra você, se gostou deste conteúdo, dê like, compartilhe, acione o sininho para ser avisado quando os novos conteúdos saírem. Vamos aqui ficar atentos, hein, meus amigos, porque a semana está no meio, mas promete não terminar tão cedo. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, até tchau, amanhã. pessoal.